Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biel no vídeo de hoje, trazendo mais uma análise pós-jogo de mais uma vitória do Corinthians, a 10ª vitória seguida, um novo recorde, né? Igualando o recorde de vitórias desse século do Corinthians, né? Enfim, no vídeo passado, né, que no último jogo não teve análise porque eu não estava em casa, acabei vendo só o segundo tempo do jogo contra o Velo Clube, então por isso eu optei por não fazer o vídeo, por não achar que ia comentar devidamente do jeito que era, né, do jeito que vocês esperam e do jeito que eu quero também. Enfim, é por isso que não teve vídeo no último domingo, mas estamos aqui de volta com muitas coisas novas, olha só, iluminação, uma câmera melhorzinha, não tá lá essas coisas, não tá 100%, mas tá bem melhor, eu acredito, né? E aqui, ó, o microfone aqui falando bem pertinho de vocês agora, e ficou verde, saiu na hora certa. Enfim, é isso. Enfim, no último vídeo no último domingo não tivemos vídeo, por causa disso, 10ª vitória seguida. O Corinthians vem com força, né? Obviamente, o jogo de hoje foi um jogo meio preguiçoso, né? Eu vou comentar isso um pouco sobre o jogo agora. Poderia ter sido um jogo muito melhor dos nossos jogadores, né? A gente entrou com o time reserva praticamente. De titular, eu acredito que vão jogar os que saíram no intervalo, que foram o Igor Coronado e o Alex Santana. No final, eu vou dizer o que eu acho que vai ser o time titular para o clássico de domingo. Mas, enfim. Entrou esse time alternativo, começou muito bem o time alternativo, pressionando, que nem o Corinthians começou também na partida contra o Velo Clube, depois eu vi os melhores momentos, enfim, a gente até fez 1-0 no primeiro tempo. Por incrível que pareça, eu vi o gol do Coronado de falta no domingo, mas não vi o primeiro tempo todo, né, pra você ver como é que é as coisas. Mas enfim, o time entrou pressionando, conseguiu fazer 2-0 antes dos 20 minutos, o que era maravilhoso, espetacular. Teve aquela famosa checagem do VAR, né, tudo mais, tudo menos. 2-0 a gente foi muito bem, o Alex Santana no primeiro gol, uma categoria muito grande, uma categoria muito impressionante até, né, porque a gente pensa que o Alex Santana é um volante meio grosso, aquele volantão que às vezes não tem muito domínio da bola, enfim, mas ele foi muito bem sim, conseguiu se livrar muito bem do lance, se livrar sim, entre aspas, né, concluir a gol, se livrou da bola da maneira certa, né, a gente tá acostumado a ver tanto volantão se livrando da bola, bicando a bola pra lateral, pro outro lado do campo, tiro de meta, enfim. Dessa vez ele foi muito, muito bem mesmo. Parabéns aí pro Alex Santana, porque demonstrou uma categoria, né? Mostrando que ele é um volante mais técnico do que José Martins, do que Charles, até mesmo do que o Rian, do Raniel. O Raniel ele evoluiu muito essa parte técnica, né? A gente vem vendo desde o final do ano passado, enfim. Mas, enfim, mostrou uma parte técnica do Alex Santana e é por isso até que eu acho que ele será, sim, o titular no domingo no Majestoso ali no meio campo, junto do Raniel, do Carrilho e do Coronado. Já deve ter spoiler do meio campo que eu acho que vai ser, né? Depois eu falo mesmo que eu acredito que veremos os 11 iniciais lá no Morumbi no domingo. Mas enfim, conseguiu concluir muito bem, 1-0 pra gente, teve até uma questão se estava impedido ou não, mas enfim, aos 11 minutos a gente abriu o placar e os 7 minutos depois, num lance que também teve revisão do VAR, o Choca, né, o João Pedro Choca, nosso zagueirão da base, foi muito bem, conseguiu concluir, pegou a sobra, né, tem que ter mostrar o oportunismo naqueles lances, né, ele não teve totalmente o mérito, né, porque estava sem goleiro, enfim, ele estava quase dentro do gol, né? O goleiro conseguiu dar um tapinha na bola, a bola ia saindo e ele conseguiu evitar essa saída da bola fazendo o gol, mostrando que ele também tem aquele faro de gol, né? Que os zagueiros mais completos da história do Corinthians, do Brasil, do mundo, sempre tem aquele famoso faro de gol, né? O cara tem que saber também como cabecear, onde se posicionar em falta, escanteio e tudo mais, enfim. Ele mostrou que tem isso daí, conseguiu aos 18 minutos, 2-0 pra gente. Depois teve o gol do Água Santa, né? Que foi um gol meio do nada. Confesso que até na hora da transmissão fiquei meio confuso, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Falei, meu Deus, do nada uma bica e o Donelli acabou aceitando. Não acho que a culpa maior no lance seja do Donelli. Eu realmente acho que aí teve uma falha da marcação, tanto da zaga, mas principalmente dos volantes, né? Porque tecnicamente tinham 3 volantes marcadores em campos, né? O nosso José Martins, o Charles e o Alex Santana. O Alex Santana não estava tanto na parte da marcação. Essa marcação estava mais pro Charles e pro Zé Martins. Mas de fato ele deixou o cara completamente livre. E ele viu, aproveitou, mandou um petardaço. Obviamente que ele teve a sorte de acertar esse baita chute, mas isso não tira também a falha de marcação e pegou o Donelli meio desprevenido. Não vou inocentar totalmente o Donelli, porque apesar de ser um chute rápido, de longe e com falha maior da marcação, é um lance que dá pra ver que se ele se esticasse um pouquinho mais, estivesse um pouquinho melhor posicionado, talvez ele pudesse fazer a defesa. Também isso infringe também algumas outras coisas, como por exemplo a estatura. Por exemplo, o Hugo Souza é um goleiro maior, um goleiro mais alto do que ele, talvez tivesse pegado essa bola porque o braço dele é maior, obviamente, né? É mais alto, o braço dele é maior. Então, ocasionalmente ele teria feito essa defesa, né?
Mas como o Hugo não estava em campo, o Hugo Souza não estava em campo, o goleiro era o Donelli, acabou tomando esse gol 2-1. E até a gente pensou que será que o Água Santa vai buscar um empate, enfim, e na verdade não buscou, né? Tanto no primeiro tempo, eles não fizeram muita coisa no primeiro tempo, na verdade foi só esse chute mesmo. Eles jogaram melhor, inclusive na segunda etapa, que aí eu já vou falando já. Entrou logo o Rian e o Memphis no intervalo. E de fato a equipe do Água Santa conseguiu jogar mais no segundo tempo, mas assim, o Donelli não fez nenhuma defesa difícil, ou nem mesmo uma defesa tipo, puxa, ele teve que espalmar, né? Teve que agarrar essa bola. Acho que as únicas vezes que ele realmente pegou com a bola na mão foi em alguns cruzamentos que ele conseguiu interceptar, ou seja, sem perigo nenhum. E teve aquele lance também que o Palácio tinha acabado de entrar, quase acabou fazendo um gol contra. Mas enfim, então entraram o Rian e Memphis, o time já deu uma melhoradinha, né? O Memphis entrou, é verdade, o Memphis ainda tá faltando um pouquinho de ritmo, né, rapaziada? É normal isso, começo de temporada, só o terceiro jogo. O primeiro ele nem jogou, é só o segundo jogo dele oficial na temporada. Provavelmente ele vai ser titular no domingo, então a gente vai ver como é que ele vai lidar com a bola, lidar com os companheiros de time, com a situação, né? Querendo ou não. É o primeiro jogo dele lá no Morumbi, é um jogo difícil contra o São Paulo, apesar de São Paulo provavelmente aí tá com menos ritmo de jogo do que a gente, mas a gente sabe que é sempre uma partida muito difícil lá, por questão de tabu, essas coisas, a gente não costuma, nesses últimos anos não tá ganhando muito lá, né, que nem já foi há um tempo no passado, mas enfim, de fato é um jogo bem complicado, vamos ver como ele vai se comportar, mas ele entrou querendo, buscou algumas jogadas, conseguiu cavar a expulsão ali do jogador da Água Santa, que inclusive era sósia do juiz, né? Incrível. O cara era a cara do juiz, a diferença é que o juiz era completamente careca e sem pelo facial, né? O cara era careca, mas tinha uma barbichinha aqui, então... Mas era sósia, se tu reparar, tu vai ver que é sósia, literalmente. Acho que era primo, irmão, sei lá. Mas enfim, conseguiu cavar essa expulsão, teve duas faltas que normalmente pra ele é caixa, mas ele não meteu caixa, infelizmente, pra tristeza de todo mundo que estava lá na arena e também pra quem estava em casa, como eu. Mas enfim, realmente faltou um pouquinho mais de vontade pro Memphis, velho. Porque ele tava querendo criar jogadas, criou algumas jogadas, não acertou todos os passes. Inclusive, eu acho que ele tem que melhorar isso dos passes, porque ele às vezes tenta forçar muitos passes e isso acaba complicando algumas vezes o ataque do Corinthians, enfim, criando chances. Desperdiçando chances, na verdade. A falta ele poderia calibrar um pouquinho melhor o pé, né? Ele já fez gol de muito mais longe, gol muito mais difícil, e hoje ele teve duas faltas mais tranquilas que acabaram parando na barreira, mas assim, nada escandaloso, nada que eu vou ficar revoltado com ele. Então, porque a gente ganhou o jogo e poderia ter sido muito mais, né? Porque depois que o goleirão do Água Santa tomou 2 gols no primeiro tempo, no segundo tempo o cara virou o Neuer no auge, né? Como é comum acontecer com o Tobias, meu Deus, tô falando do meu cachorro do nada, com o Corinthians. É uma coisa normal que vive acontecendo com a gente. A gente já vê isso de anos e anos e anos e anos. Quando eu era criança, essa parada já acontecia, rapaziada. Há 10, 11, 12, 13 anos atrás. Você vê como é que isso é antigo com o Corinthians. Mas, enfim, fez umas 4 baita defesas, né? Uma cabeçada, a última que ele fez foi a cabeçada do Tchoca. Já nos acréscimos, já era o gol do 3-1, segundo gol do zagueiro na partida. Também ele defendeu uma baita cabeçada também do Memphis um pouco antes. Defendeu um chute a queima-roupa que o Palácio cruzou certinho pro Pedro Raul, né? Um cruzamento meio rasteirinho. Pedro Raul chegou batendo bem até. Poderia ter, talvez, chutado melhor, né? Tentado tirar um pouco mais do goleiro, mas ele chutou bem e mérito total da defesa do goleiro do Água Santa, é claro. E também teve um outro lance que agora me fugiu da memória, que ele também fez uma baita defesa. Enfim, ele fez 4 baita defesas. A cabeçada do Hugo, nosso querido Hugo Bota, no escanteio lá no começo do primeiro tempo, lá no começo do segundo tempo, quer dizer, ali antes dos 15 minutos iniciais, eu acredito que o Hugo subiu mais, conseguiu cabecear certinho, né? Aquela cabeçada para baixo que pega o goleiro meio de surpresa. Ele fez uma baita defesa, ou seja, o goleiro do Água Santa, se não me engano, acho que Igor Vinhas, uma coisa assim, o nome dele, fez 4 milagres, miraculos mesmo, com certeza. Essas duas cabeçadas, né, do Choque e do Hugo foram miraculos, porque de fato é uma cabeçada que é muito rápida, muito em cima do goleiro, que ele consegue defender, que geralmente os goleiros não defendem e ele conseguiu defender. Enfim, 2-1 aí, foi uma vitória tranquila do Corinthians. A gente fala um placar meio apertado novamente, porque a gente pensa que a gente sofreu, né? Mas eu acredito que dos 3 jogos, hoje tenha sido o jogo que a gente menos sofreu. Não que jogou melhor, como eu disse, foi uma partida meio preguiçosa do Corinthians. Os caras poderiam ter ido melhores, poderiam ter desempenhado com mais qualidade, com mais vontade. Enfim, alguns jogadores deixaram a desejar, que eu vou comentar das notas daqui a pouquinho. Mas a gente não sofreu muito, poderia ter jogado melhor. Se a gente tivesse talvez jogado um pouquinho melhor, teria saído mais uns 2 gols aí. Tudo bem, né? Paramos no goleiro do Água Santa, que eu já disse, que fez 4 miraculos. Sem esses 4, se ele tivesse aceitado esses 4 gols, ia ser 6-1, pra vocês terem uma ideia de como mesmo o Corinthians não jogando tão bem, mesmo quando... na verdade, o Corinthians melhora quando entra os titulares. Entra Memphis, Carrilho, enfim.
o Corinthians dá uma melhorada sim, mas até mesmo com os reservas, né, com o misto, reserva, enfim, o Corinthians estava conseguindo criar. Essa chance que o Hugo foi com os mistos ainda em campo, enfim. De fato, a gente vê como o Corinthians não jogou tão bem. Acho que dos 3 jogos, hoje foi o jogo que menos jogou bem, mas não quer dizer que não tenha merecido a vitória. Mereceu sim a vitória, porque foi melhor que o Água Santa, basicamente 80, 85% do jogo, e obviamente que você sendo melhor que o adversário, você acaba merecendo a vitória, acaba marcando os gols, hoje salvos pelo goleiro adversário, né, rapaziada? Enfim, bora lá para as notas então, porque eu já falei muito aqui, e vamos lá, vamos lá. Quero acelerar um pouquinho, né? Como eu disse, quero fazer uns vídeos um pouquinho mais rápidos. Bora lá. Então, galera, agora vamos falar das notas aqui dos jogadores do Corinthians. Vocês já estão vendo, inclusive, quem é o melhor em campo, né? Acredito que não tenha muita discussão sobre isso, né? O João Pedro Choca realmente foi um baita jogador nessa nossa zaga, né? Conseguiu tirar todas as bolas, um cara muito bom de cabeça, tanto na bola aérea ofensiva quanto na defensiva. Conseguiu marcar esse gol, que não foi muito de bola aérea ofensiva, mas foi um lance de oportunismo, que o zagueiro tem que estar ligado, e ele estava ligado. Por baixo, tirou todas, por cima, tirou todas, praticamente todas, né? Não lembro de nenhum erro que ele tenha cometido, algum erro que, por exemplo, a bola voltou pro pé do adversário, enfim, conseguiu ceder uma grande chance para o Água Santa, até porque o Água Santa não teve grandes chances. Enfim, melhor em campo, João Pedro Choca, nota 8, empolga o começo dele, empolga assim, no jogo contra o Bragantino ele não tinha ido mal, não foi tão bem quanto hoje, mas não tinha ido mal. Foi um jogo ok dele, um ok para bom. E hoje foi um jogo muito bom, realmente. Nota 8 para ele, nota justa. Nota 6 pro nosso Donelli, porque poderia ter ido melhor no lance do gol. Mas fora isso, não trabalhou, acabou não trabalhando realmente. A gente não viu ele fazendo mais defesas além. A gente não lembra de nenhuma bola indo pro gol definitivamente, né? Sem ser o gol da Água Santa. Então fica meio difícil de cobrar uma nota maior ou uma nota menor pro Donelli. Enfim, nota 6 pro Léo Maná. Acredito que ele deu uma melhoradinha, não melhorou muito, mas o segundo tempo dele eu achei bem seguro. O segundo tempo dele eu achei bem legal, até comparado com o primeiro tempo e com o primeiro jogo contra o Bragantino. Realmente achei que ele deu uma melhoradinha. Não uma melhorada, nossa, definitivamente agora o Corinthians tem um reserva pro Bidu. Pro Bidu não, pro Mateuzinho, vamos ficar tranquilos. Não, eu ainda acho que talvez o Corinthians precise ir ao mercado trazer um lateral direito reserva. Não confio plenamente no Maná, mas também, como eu disse no primeiro vídeo, não acho ele de todo horrível, não acho ele tenebroso, enfim. Vamos confiar na evolução dele. No Paulista, a gente avalia isso. Se ao final do Paulista a gente vê que não evoluiu nada ou piorou, realmente a gente pode buscar um lateral direito reserva. Agora, se ele melhorou, vem melhorando, ou se pelo menos já não tá na estaca zero ou inferior, a gente dá para deixar ele, dá para garantir nele para ser um reserva, mas eu confesso que ainda tem algumas ressalvas com ele, algumas várias ressalvas. Nosso Diego Palácio, nosso Félix Torres, ele é uma resenha, é um show, um zagueiro show de resenha, rapaziada, é incrível. Toda vez que ele tá em campo eu me divirto, eu dou uma risada, seja de nervosismo, seja de alguma atrapalhada que ele fez, mas hoje ele foi um jogo seguro, ok. Até. Um jogo okzinho. Teve um lance bizonho no segundo tempo que ele. Teve uns 5 minutos no segundo tempo que ele errou tudo, né? Mas fora isso, ele fez uma partida ok, tranquila. Nada a se criticar demais. E nota 5 pro nosso Hugo Boto, complicado. Porque assim como o Félix Torres teve uns 5 minutos complicadíssimos, né? Que eu acabei de dizer. O Hugo Boto ali no começo do segundo tempo, no primeiro tempo também não ajudou muito, mas no começo do segundo tempo o cara tava errando tudo praticamente. Quase fez um gol, né? A primeira coisa que ele acertou na partida foi quase o gol dele de cabeça que o goleiro salvou. Pra você ter uma ideia de como o nosso Hugo Bota não fez uma partida muito boa. E, cara, o Palácio fez uma partida ok, até interessante, né? Vou falar do Palácio mais pra frente, mas então, o Hugo Bota tem que abrir o olho, né? Porque senão vai perder essa vaga aí. Pode ser até ser emprestado, vendido, enfim. Agora vamos falar do meio campo. Nota 7 mais uma vez por José Martínez. Uma partida ok, tranquila, segura. Cara muito bem mordendo, né? Ele morde muito bem, consegue desarmar muito bem os jogadores. Tá melhorando na parte ofensiva, né? Não um jogador mais tão canela dura, né? Caneludo, grosso, que trata mal a bola. Tá melhorando o trato com a pelota, mas ainda tem um pouquinho para melhorar, mas fez uma partida honesta. Nota 7. Gostei dele até. Nota 7,5 pro nosso Alex Santana. Foi o segundo melhor em campo ali ao lado do Coronado. Além do gol, ele foi o melhor do meio campo ao lado do Coronado. Conseguiu criar boas chances no ataque, conseguiu desarmar algumas bolas, conseguiu conter alguns jogadores da equipe do Água Santa. Enfim, quando ele esteve em campo, ele estava sendo basicamente o melhor em campo quando ele estava, né? Estava ele, o Coronado e o Choque empatados, né? Como você viu, a distância de pontos para ele de nota é meio ponto, né? Porque o Choque ficou mais e acabou jogando mais. Mas os dois aí, né? Tanto ele quanto o Coronado foram os dois segundos melhores.
fizeram uma partida bem honesta os dois. O Coronado até sofreu mais que o Alex Santana, porque o Corinthians não estava alcançando a marcação, né? Não estava conseguindo alcançar a criação, principalmente na segunda metade do primeiro tempo, ele estava sofrendo, mas quando ele conseguiu jogar, ele criou a oportunidade dos dois gols, né? Bateu o escanteio do primeiro gol e cobrou a falta do segundo gol. Então, realmente, este começo de temporada não tenho críticas a Igor Coronado. Tá indo muito bem. Espero que contra o São Paulo, quando ele provavelmente será titular, ele consiga jogar bem aí, consiga agregar com assistência, com gol, porque ele ganha muita grana para isso e a gente tá precisando de um cara, um reserva quase que à altura do Garro, né? Porque o Garro ainda tá fora, provavelmente só mês que vem ainda, só em fevereiro, pra Libertadores ainda ele entra. E o pior em campo foi o Charles, né, rapaziada? O cara é caneludo. Eu gosto do Charles, rapaziada. Quando ele chegou, ele fazia bons jogos no nosso povo. É um cara que eu não acho completamente horrível, mas realmente, nesse começo de temporada tá tenebroso, tá difícil de elogiar o Charles. Hoje eu dei uma nota 3 pra ele de dó, porque realmente ele merecia até menos, né? Como eu falei, eu sou um cara que gosta do Charles, né? Não acho ele jogador tenebroso, horrível, horroroso, ter que chutar pra longe, mandar, sei lá, pra Tailândia, pra Indonésia, pra jogar qualquer campeonato isolado do mundo. Eu acho ele um cara útil pro elenco, pro meio campo, mas precisa melhorar, porque esse começo de temporada dele tá bem tenebroso, tá complicado. No ataque, 6,5 pros dois. O Pedro Raul poderia ter feito um golzinho, né? O goleiro defendeu, mas ele poderia ter pegado melhor na bola. Fora isso, como eu disse, não foi mais uma partida que o Pedro Raul não foi ruim, rapaziada. Dos três jogos até agora, essa foi a pior. Mas longe de ser um jogo tenebroso, horroroso dele. É um cara que vem melhorando, dá pra confiar nele por enquanto. Vamos ver até quando tá dando pra confiar no nosso Pedro Raul. Nota 6,5 pro Thales também, porque hoje também, mesma situação do Pedro Raul, dos três jogos, hoje foi o pior jogo do Thales Magno. Hoje conseguiu criar algumas jogadinhas, enfim, mas no geral não me agradou não agradou não. Coloquei um 6,5 aí porque ele é um jogador muito móvel, um jogador que ajuda na esquerda, na direita, no meio, realmente um jogador muito interessante, muito bom de se ter no elenco. Se fosse mais barato, eu falaria pro Corinthians comprar ele com certeza absoluta, né? Mas o preço dele é altíssimo, né? E realmente isso complica demais a situação dele. Nas substituições, 6,5 por Ria, uma partida ok, né? Acho que uma partida tranquila, errou algumas coisas, acertou algumas coisas. Enfim, é um cara que pode melhorar. Muita gente tava falando que ele era. O Ramon via ele como o substituto do Bidon, né, nesse primeiro momento, mas acredito que não. Acredito que o Alex Santana vai mesmo pro jogo no domingo. E o Ria vai ficar no banco, mas é um jogador que ocasionalmente acabará entrando no domingo, como entrou hoje. É um jogador que o Ramon vê como muito útil, principalmente na ausência do Bidon e também do Maicon, né? Porque o Maicon muito provavelmente vai jogar bastante até com o Ramon, mas provavelmente ele vai entrar em campo só no mês que vem ainda também. Nota 7 por mês, como eu disse, entrou querendo, fez algumas jogadinhas, criou um pouquinho, enfim, faltou o golzinho dele, precisa começar a acertar mais os passes, às vezes tá muito desligado nos lances, mas é um cara que tá querendo mais do que eu esperava. Eu pensava que ele ia ficar meio paradão lá na área, só esperando dar algum chute, uma casquinha, por ser paulistão, por ser coisa, enfim. Mas é um cara que tá querendo. Tomara que o dia dele real seja no próximo domingo, ele decida a partida pra gente. 6,5 pro Palácio, né? Depois de quase um ano, né? Faltava, acho que se não me engano, 5 ou 4 dias pra completar um ano desde o último jogo dele, que foi lá no Paulistão do ano passado. E, cara, ele entrou, não vou falar que ele entrou bem, mudou o jogo, mas já foi melhor que o Hugo Bota, né? Isso daí vocês conseguem ver na nota. E realmente é um jogador que melhorou bastante, é um jogador que pode agregar assim, e se continuar assim, evoluindo, né? Pegando o ritmo de jogo, hoje foi o primeiro jogo dele depois de um ano, né, rapaziada? Então não dá pra exigir que o cara dê uma assistência, dê 10 dribles, faça 5 cruzamentos, enfim. Mas ele quase deu uma assistência pro Pedro Raul, né? Pra você ver como é que o cara tem uma qualidade técnica a mais que o nosso Hugo Bota lá na frente, né? Então talvez isso já o coloque à frente, né, na briga pela essa lateral esquerda, né? O titular é o Bidu, mas vai que o Bidu acaba se machucando, ficando 1 mês, 2 meses fora, tomara que não, mas se acontecer, quem sabe o Palácios não pode assumir a frente do nosso querido Hugo Bota e ser o titular, né? Parece que tem potencial para tal. Nota 7 pro nosso Palácio. Palácio, ó. Nota 7 pro nosso Carrilho. Acertou um cruzamentinho. Beleza ali. Entrou querendo, entrou armando o nosso papi. Mas de fato vai ser titular no domingo. Espero que jogue bem, porque contra o Velo Clube ele começou a titular. Tava meio preguiça, viu? Tava meio tiriça. Mas tomara que contra o São Paulo ele acorde bem ligado, porque a gente vai precisar dele. É um cara muito técnico, um cara que segura a bola, enfim. Você já conhece as qualidades do Carrilho. E nota 6 pro Yuri Alberto. Não tem nem que falar do Yuri. Entrou em campo, acho que tocou 2 ou 3 vezes na bola. Enfim, vou poupar comentários. Yuri, guarde seus gols para domingo. Vamos precisar. E nota 8 para os nossos técnicos Ramon Emiliano Dias. Montou um time aí misto, barra reserva, que foi bem até.
conseguiu se comportar bem em campo, poderia ter vencido demais. Sofreu um pouquinho, né? Não vou dizer se sofreu, acabou sofrendo gol, né? Eu quero ver um dia que esse time não vai tomar gols, porque às vezes me irrita muito tomar um golzinho aleatório assim, não só no Corinthians tomando, às vezes eu mesmo jogando um FIFA, um IFC, fico muito puto da vida quando tomo um gol do nada, pra você ver como realmente fui criado à base de Tite, Carille e Mano Menezes, né? Toma um gol, fica completamente maluco. Mas enfim, vale a pena dar uma olhada nessa defesa. Tem que ajustar a marcação do meio campo, porque, enfim, ajustar a marcação, porque não dá pra tomar gol todo jogo, né? Um dia a gente pode acabar sendo eliminado por causa de um gol tomado de bobeira, né? Em Libertadores, em Copa do Brasil, até mesmo em mata-mata de Paulistão. Enfim, rapaziada, foi isso. Agradecendo a vocês, muito obrigado mesmo para todos que estavam presentes no dia de hoje nessa análise, que é completamente nova, né, rapaziada? Ó, fazendo a mágica aqui agora, vai ser só. Mexendo aqui ao vivo no OBS Studio. Tô gravando no OBS Studio agora, viu, rapaziada? Não é nem mais no StreamYard. Mas enfim, muito obrigado a todos vocês que me acompanharam em mais um vídeo. Mudou, temos luz, temos microfone, temos uma câmera que na verdade é meu celular. Sim, é meu celular que eu estou usando graças a um aplicativo que muito provavelmente vocês estão vendo a marca d'água em algum canto aqui. Mas enfim, é isso. Muito obrigado a vocês que estavam aqui. Muita gente falou que poderia melhorar a luz, poderia melhorar a câmera, o microfone. Tô melhorando, vão melhorando aos pouquinhos, né? Infelizmente sou só um estagiário que ganha pouquinho em bolsa de estágio, enfim. Não estou sendo monetizado ainda neste canal, infelizmente. Sim, não ganho um centavo ainda, mas um dia a gente chega lá, né? E quando for chegando, vou melhorando, boto umas luzes melhor aqui no quarto, coloco umas coisas ali pra ilustrar, pra decorar o quarto, pra ficar bonito, melhora uma câmera, compro um PC bom, enfim. A gente vai melhorando, com certeza. Mas é isso, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção e mais um vídeo. Um beijo, um abraço e nos vemos no domingo pós-jogo do Majestoso. Tomara que seja com a 11ª vitória seguida, superando o nosso recorde de vitórias na temporada. Bora. Beijo. Valeu, rapaziada. Até a próxima.